sistema jangadeiro. Thiago Nunes, esse empate com a equipe do Bahia é daqueles empates que dá para se dizer que é um empate para se comemorar, ou é um empate que poderia ter o melhor resultado a equipe do Ceará? Como é que você avalia esse ponto ganho em Salvador? Boa noite. O empate para se comemorar foi contra o Juventude, né? Onde fomos superados pelo adversário a maior parte do tempo, eles criaram as melhores oportunidades. Hoje sim há de se lamentar, porque penso que foi um jogo muito equilibrado, as duas equipes, né, tiveram poucas chances de gol. A gente fez uma partida muito consistente no que tange a parte defensiva, tivemos algum equilíbrio na parte ofensiva também, saímos na frente do placar 1-0 num gol, um belíssimo gol, e aí também numa situação, uma jogada praticamente individual do Bahia, né, um chute de longa distância do artilheiro do Campeonato Brasileiro, acabamos sofrendo um empate e depois penalizados, né, por uma expulsão, do meu ponto de vista, absurda, né, o árbitro muito condicionado pelo ambiente. Até fica meu registro, né, e minha dúvida, por que nos jogos no Castelão são árbitros FIFA de alto nível e qualidade e os jogos fora de casa nossos têm sido árbitros no mínimo, né, de qualidade duvidosa, porque a gente, né, viu que o que aconteceu dentro do jogo, principalmente no lance do Kleber. O Kleber fez uma falta normal no primeiro lance, segundo, imagino que foi para amarelo e acabamos sendo prejudicados. Enfim, comemorar no sentido de somemos mais um ponto, mas estamos ainda longe do ideal, né, do que tange a tabela. A gente quer estar numa condição melhor de pontuação, mas valorizar muito o esforço dos jogadores. Os caras lutaram, batalharam, principalmente a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, onde a gente começou a botar a bola no chão e jogar, impôs um ritmo do Bahia jogando aqui dentro, motivado pelo torcedor deles, e a gente acabou sendo dono das principais ações dentro do campo. Novamente Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Thiago Nunes. Esqueci de te dizer boa noite, né, na pergunta anterior, que a gente está no meio de uma transmissão e aí só tem poucos minutinhos para fazer essas perguntas, a gente acaba esquecendo, eu lhe peço desculpas. Mas, boa noite. Boa noite agora, Thiago, e te pergunto, o próximo jogo do Ceará é contra o Fluminense, né, a partida que o Ceará faz no domingo. O Ceará tem sempre jogado às quartas e aos sábados, e aí o espaço é menor. Dessa vez, quarta para domingo, um pouco mais de tempo, como foi do sábado para essa quarta-feira. Isso faz alguma diferença? Eu queria que você falasse desse jogo e do que o Ceará, como é que vai ser o Ceará, como é que precisa ser o Ceará desse jogo contra a equipe do Fluminense. Thiago? Tem que ser uma equipe inspiradora, uma equipe que traga o torcedor, né, que possamos fazer o torcedor acreditar em nós, acreditar no time dentro do campo. A grande parcela dos jogos em casa, a gente conseguiu ser esse time. Criamos muitas chances de gol nos jogos em casa, impomos ritmo e por algumas circunstâncias os resultados não vieram, né? Então o que eu peço é que a gente tenha a capacidade de competir mais uma vez, sermos eficientes e principalmente contar com o apoio do nosso torcedor. E o torcedor tem um papel muito importante, né? Independente de se ele gosta do jogador A, B ou C, se ele gosta do treinador ou não gosta, o clube está acima de nós todos e a gente precisa apoiar o clube nesse momento. Então, independente do momento que a equipe esteja atravessando, porque em algum momento o adversário é melhor que a gente dentro do campo, a gente precisa do carinho, do apoio do torcedor em massa. A gente precisa da presença do nosso torcedor, a confiança, e dependemos disso, né, para dar tranquilidade para os jogadores atuarem bem dentro do campo. Boa noite, Thiago Nunes, Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Hoje o Ceará está em pé de igualdade com todos os times, porque hoje completou aquele jogo que estava atrasado contra o Bahia. O que o Ceará vai brigar a partir de agora, né? E queria que você pontuasse também em relação às mudanças que você mudou em todos os jogos da tua equipe, né? Se você encontrou o teu time ideal para dar seguimento nesta tua campanha junto ao Ceará no Campeonato Brasileiro. Obrigado e boa noite. Boa noite. E falando em relação ao time ideal, eu não estou procurando o time ideal, né? Eu procuro o grupo ideal. Eu trabalho com o grupo do Ceará. Então todos os jogadores têm oportunidade. Eu não tenho por característica mesmo repetir o time. Então o torcedor pode tomar consciência disso, né? Muitas vezes vocês ficam preocupados se eu estou achando, ou procurando, ou fazendo testes. Não estou. Eu conheço a característica dos nossos jogadores e penso estrategicamente em cada jogo. Em alguns momentos acerto, em outros momentos eu erro, faz parte da profissão do treinador. Mas a ideia principal é que a gente tenha uma base de time, normalmente 6 a 7 atletas que dão a sustentação, e tendo em vista também a condição da sequência dos jogos, parte física e estratégica, as mudanças vão acontecer em todos os jogos. Então pode ter certeza que raramente a gente vai ver a nossa equipe ser repetida de uma partida para outra.
Boa noite, Thiago. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Gostaria que você pudesse avaliar a atuação do Mendonça. Muitos criticam, eu inclusive, mas você conseguiu insistir com ele e ele hoje acabou fazendo o gol e fazendo uma boa partida. Muito obrigado. Por nada, e é por isso que a gente tem que persistir, né? Muitas vezes se fala que a voz do povo é a voz de Deus e não é verdade, né? Eu recordo do jogo em casa, né, que nós tivemos lá o Mendonça iniciando a partida e que foi vaiado pela torcida também, e ele estava se esforçando, tentando fazer o seu melhor, e eu entendo a insatisfação muitas vezes do torcedor, mas a gente tem que apostar nos jogadores, tem que dar carinho, tem que cobrar sim, né? Porque todos nós somos profissionais, recebemos bem para estarmos ali, mas ao mesmo tempo temos que apoiar, né? Temos que dar força ao jogador. O Mendonça é um cara que tem o apoio do grupo, é um cara que entrou bem, né, no jogo hoje mais uma vez, assumiu a responsabilidade nos momentos que tivemos dificuldade dentro do jogo, fez o gol e é uma peça importante, né, assim como os demais do grupo, é uma peça importante e que independente do momento, né, eu peço mais uma vez ao nosso torcedor, apoie, incentive, ajude, independente do pensamento pessoal, do gosto pessoal, apoie o grupo, apoie o time, apoie os jogadores, para que a gente possa melhorar o rendimento dentro do campo, fazer os gols que estamos precisando e principalmente dentro de casa sermos uma equipe muito forte. Mais uma vez, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810, queria que você pontuasse a transpiração do teu time hoje contra o Bahia, né? O teu time transpirou demais e teve também momentos de inspiração no jogo. Queria que você falasse dentro desses dois quesitos de evolução que o teu time teve hoje contra o Bahia. Obrigado. Primeiro que a competitividade foi um ponto alto realmente, a equipe lutou, né, brigou muito, né, por cada palmo de campo, a hora que o adversário quis gritar mais alto a gente foi lá e se impôs e principalmente a gente teve a hombridade de assumir a responsabilidade. Os primeiros 30 minutos tivemos dificuldades técnicas do jogo, aparecemos pouco para jogar, mas depois desse momento a gente pediu a bola, né, procurou o jogo, foi consistente, o Bahia teve uma ou outra situação de gol, mas uma dificuldade que a gente teve no último jogo, que foi nosso encaixe de área, funcionou, os nossos dois zagueiros fizeram uma grande partida, os volantes também, então eu tenho que sim enaltecer a nossa equipe, a transpiração, e em momentos importantes a gente teve qualidade para jogar, para construir desde trás, desde o nosso goleiro até o último atacante, faltou às vezes um pouquinho mais de tranquilidade no último passe, depois no nosso primeiro gol a gente teve no mínimo mais duas situações de contra-ataque, claro, de poder até fazer o segundo gol, mas erramos o último passe. Mas faz parte agora levantar a cabeça e ir para a próxima, dar moral para os atletas e buscar o que a gente precisa em casa no próximo domingo. Boa noite, Thiago. Novamente Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Agora você vai ter 2 partidas em casa com uma semana livre. O que é que você pode projetar para esses 2 jogos? Muito obrigado. Primeiro vamos pensar no jogo de domingo, né, que é um jogo ainda nessa sequência de jogos, um jogo muito importante para a gente, para voltarmos para a competição, para fazermos uma grande atuação com o apoio do nosso torcedor. E aí depois sim, a semana cheia, primeiro para recuperar os atletas da sequência de jogos, segundo para preparar, pensando no próximo adversário que será o Cuiabá em casa e onde entraremos numa nova rotina de jogos quarta e domingo, provavelmente até o final da competição.